como é difícil abordar o eu, borrar as suas bordas conhecidas, abrindo a possibilidade de reconhecer a sua dimensão ilusória. Experimento desestabilizá-lo, mas o seu reflexo insiste e a sua mancha se refaz na mancha disforme da lama. Sinto que o rosto é sobrecodificado. Tende a chegar primeiro e a se impor como chave de reconhecimento identitário. Para que algo além do eu conhecido, ou da pressuposição do que ele representa, possa se fazer sentir, tento desestabilizar minha forma. Puxo a lama parada lá do fundo, movo para a superfície essa camada menos acessível, menos visível, que só vem à tona quando vamos lá mexer. Cubro o conhecido com o desconhecido, convocando assim a possibilidade de também remexer em mim as camadas mais sedimentadas, de me experimentar em outra consistência. Me deformo, transformo, me faço caminho e ao mesmo tempo me tiro do caminho, abrindo meu corpo campo para que outras comparências possam se manifestar em mim. Meto as mãos na massa disforme. Adentro o fluxo transitório das formas, que não param de se anunciar na matéria. Enquanto demoro neste manusear e no exercício de me manter sem saber o que estou moldando, assisto à emergência de uma forma que começa a tomar corpo, portando a possibilidade de um reconhecimento. Reconheço a forma e, na sua potencialidade de ser invólucro de forças, reconheço também a associação com uma questão ao mesmo tempo singular e coletiva, familiar e alheia, individual e transgeracional. Um problema que, ao mesmo tempo, é meu e não é meu. Não é só eu. Reconheço a comparência de um atravessamento histórico irreparável, intencionando que, através da dissolução da forma transitória, possa ser trabalhada também a dissolução desse nó atravessado, ao qual a conectei, dou passagem, outra vez, à transforma. Acompanho o seu desmanche, fico com ela, até que todos os seus vestígios desapareçam em água turva. Dar contorno, explicitando o corpo como campo para o encarnar ou o desencarnar de forças, é um gesto de cuidado que costumava ser feito com seres humanos no nascimento e na morte. Nesses momentos em que ainda ou já não era possível o autocuidado, esse gesto de enfaixar era feito por outras. Mas noutras formas de vida, envolver-se em casulo,
propiciando o espaço-tempo seguro para a transformação, é gesto autônomo de mediação do entre-vida-morte, dos estágios transitórios da forma pelos quais flui a força vital na sua impermanência. Decidimos ativar o envolvimento como reforço proprioceptivo do que estava a nascer e morrer em nós. Convocando a sabedoria dos insetos metamorfos, construímos o nosso próprio casulo para nos autoassistir em metamorfose. Fabricamos uma longa pele de argila, que com as suas propriedades de absorção, condução e cura, nos envolveu num sobretecido de acolhimento, num abraço de terra. Começou como um lugar de quietude e foi dando passagem a um movimento abismal, quase todo por dentro. Algo de uma proporção tectônica, vulcânica, ardente. O fogo do centro da Terra me invadiu, numa ocupação assustadora. Deixar essa força se manifestar no corpo, adentrar isso que emerge e usar a forma para trabalhar na matéria algo de outra ordem, me testemunhar, treinar a capacidade de sentir intensamente e ao mesmo tempo de me observar sentindo, me firmando num campo mais vasto do que cada intensidade, cada ilusão de totalidade temporária. Direcionar, a partir daí, o entrar e sair da atenção através da multidimensionalidade das frequências, tocando o plano transversal em que todas elas coexistem, esse plano no qual o mundo está sempre se recriando para além das nossas tentativas de interpretação.
Um corpo que é campo contorno nos lembra que na nossa fisicalidade se adensa e atua um vasto conjunto de operações imateriais que nos comovem singularmente. Acumulação entrelaçada de inscrições sistêmicas, violências históricas, ficções culturais transgeracionais e outras muitas forças mais que humanas, da ordem do imponderável. Começamos a chamar essas experimentações de práticas psicossomágicas porque reconhecemos que precisam necessariamente ser vividas por cada um ao nível da experiência direta e do agregado soma ativado como canal. No campo subjetivo psíquico de cada pessoa, justo como pesquisa de transbordamento da pessoalidade, e enquanto acontecimento performativo sustentado nas operações mágicas da sintonização simpática e da propagação contágio, para então, e só nesses termos, tocar em questões profundamente arraigadas, nos convidando a dissolver em vez de resolver, para que sejamos uma continuidade desse movimento vida, e não o seu estancamento.